A porção do hemograma que avalia os leucócitos, ou também chamado de glóbulos brancos, é o leucograma. Esse exame permite identificar processos patológicos, como uma inflamação, e com isso nos auxiliando no diagnóstico. Existem inúmeras células que podem ser avaliadas, e nessa aula vamos estudar especificamente os neutrófilos. Como já dito antes, no leucograma é feita a análise dos leucócitos, que são vários. Temos os neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfócitos, monócitos. Todas elas são originadas lá na medula óssea pelo processo de hematopoiese. Os neutrófilos são as células mais abundantes dentre os leucócitos, e é a primeira linha de defesa do corpo contra os patógenos. No momento em que o patógeno penetra o organismo, inicia uma resposta inflamatória, e os neutrófilos migram para o local pelo processo chamado de quimiotaxia. A quimiotaxia é a migração de uma célula em direção ao gradiente químico que está sendo gerado pelo processo de inflamação. Ao chegar no local, eles fagocitam e digerem os invasores. A função é degradar fungos, bactérias, protozoários e materiais estranhos. No sangue periférico e medula óssea, existem diferentes formas de neutrófilos, que representam diferentes estágios de maturação dessa célula. Os neutrófilos segmentados são os mais maduros, possuem um núcleo segmentado e estão presentes em maior quantidade no sangue, e podem existir formas mais jovens e mais velhas. Quanto mais jovem a célula é, dizemos que ela está à esquerda da linha de produção, e quanto mais velha, mais à direita. O neutrófilo mais à esquerda é o bastonete, que possui um núcleo sem constrições e é encontrado em baixas quantidades no sangue periférico. À esquerda do bastonete tem o metamielócito, que possui um núcleo em formato de feijão e não está presente no sangue normal. Se você quiser um conteúdo extra para estudar exames laboratoriais, eu vou deixar um e-book grátis para você baixar. Nesse e-book, além do leucograma, tem vários outros exames laboratoriais resumidos para você. Ele vai estar na descrição do vídeo, nos cards ou no primeiro comentário fixado. Aproveita agora enquanto está disponível. Como dito antes, o neutrófilo é formado pelo processo de hematopoiese, mais precisamente a leucopoiese, a partir de uma célula-tronco pluripotente dentro da medula óssea. Ao receber estímulo apropriado, essa célula começa a se diferenciar nos neutrófilos, e a partir daqui passam por diversas etapas. Inicialmente, as células vão fazendo mitose, até que em certo ponto perdem essa capacidade e passam a fazer apenas maturação, se tornando metamielócitos, bastonetes e, por fim, os segmentados. Os segmentados ficam dentro da medula óssea formando o estoque. Todo esse processo leva em torno de 7 dias, e esse tempo é chamado de tempo de trânsito. Com isso, os neutrófilos ficam distribuídos em alguns locais do corpo. Dentro da medula óssea, ficam distribuídos entre 3 compartimentos, o de proliferação, maturação e estoque. Então eles vão passando de um para o outro até formar o estoque. Quando estão prontos, eles saem do estoque medular e caem no sangue conforme a demanda. E ali no sangue, ficam distribuídos em 2 locais, o circulante e o marginal. Quando coletamos o sangue do animal para mandar para o laboratório, o compartimento que acessamos é justamente o circulante. As células do marginal são aquelas que vão fazer o processo de diapedese e passar para os tecidos. O tempo de circulação dos neutrófilos é curto, varia de 6 a 10 horas. Depois desse tempo circulando, passam para o tecido, que é o último compartimento. A produção e liberação dos neutrófilos é controlada por substâncias químicas. Quando há inflamação tecidual, a quantidade de substâncias químicas liberadas é maior, e o estímulo para a produção e liberação se intensifica, de forma que o processo se torna muito mais rápido, e o tempo de circulação cai. Para resumir, durante a inflamação, o tempo de trânsito e o tempo de circulação caem drasticamente, de forma que tudo pode ficar extremamente acelerado. Para a gente começar a interpretar a resposta neutrofílica, primeiro vamos entender as nomenclaturas utilizadas. O aumento de neutrófilos é chamado de neutrofilia e a diminuição, neutropenia. Quando há aumento de neutrófilos jovens, chamamos isso de desvio à esquerda. E a presença de células velhas, que são os neutrófilos hipersegmentados, é chamada de desvio à direita. Outro conceito importante de entender é sobre o consumo de células pelo tecido lesionado. Quando o tecido está inflamado, ele passa a chamar neutrófilos, ou seja, passa a consumir células. Quando o consumo tecidual é maior que a liberação medular, o resultado é a neutropenia, porque o tecido chama muita célula e a medula não consegue suprir a demanda. Agora, se a liberação medular é maior que o consumo, o resultado é a neutrofilia, porque sobra células no circulante. E se ambos forem iguais, o resultado não se altera. Outra coisa que também precisa ficar bem clara é que a neutrofilia não acontece apenas por infecção.
Ela vai acontecer por processos inflamatórios, que podem ou não ser infecciosos. Quando algum tecido ou órgão está inflamado, as substâncias liberadas no local sinalizam para a medula óssea tirar os neutrófilos do estoque e jogar no sangue, e do sangue eles vão para o tecido. Conforme a inflamação evolui, a sinalização aumenta cada vez mais, e o estímulo para a medula óssea é tão grande de forma que ela libera mais células do que o tecido consegue consumir. O resultado disso é a neutrofilia. Muitas vezes, o estímulo é tão grande que a quantidade de neutrófilos no sangue começa a aumentar o número de leucócitos totais, e isso gera o que chamamos de leucocitose por neutrofilia. Enquanto tiver células em estoque, elas serão liberadas no sangue. Às vezes, a produção de neutrófilos fica tão intensa que eles saem com algumas organelas a mais no citoplasma. Isso é chamado de alteração tóxica dos neutrófilos, e indica que a produção está muito acelerada por conta da inflamação. Algo muito comum de acontecer é que quando o estímulo para a medula óssea é muito intenso, ela começa a liberar as células jovens na maturação, isso é, os bastonetes ou até mesmo os metamielócitos, além das células que já estão no estoque. Isso é chamado de desvio à esquerda. Então, a alteração que teremos no leucograma nesse momento é a leucocitose por neutrofilia com desvio à esquerda. Quando a medula começa a liberar células jovens, começa também a comprometer a formação de estoque. Alguns processos inflamatórios se tornam tão intensos que o estoque medular se esgota. Quando os estoques medulares ficam comprometidos, a capacidade de liberar células é menor e o consumo tecidual se torna maior. O resultado aqui é a neutropenia. A neutropenia por esgotamento medular durante o processo inflamatório é uma emergência médica na maioria das espécies. Além da inflamação, outros fatores podem alterar a concentração de neutrófilos no sangue. Outras causas de neutrofilia incluem o estresse agudo, onde há liberação de adrenalina. Isso é muito comum em gatos estressados ao coletar o sangue. A liberação de adrenalina faz com que os neutrófilos do compartimento marginal passem para o compartimento circulante, causando neutrofilia. O estresse crônico também é outro exemplo. Ele causa o chamado leucograma de estresse, por conta da liberação de cortisol. O cortisol deixa os neutrófilos presos nos vasos sanguíneos, e eles se tornam hipersegmentados porque vão ficando velhos. Chamamos isso de desvio à direita. O estresse crônico acontece em resposta a inúmeras doenças sistêmicas, e o mesmo raciocínio vale para a administração de glicocorticoides ao animal. A neutropenia pode ser causada por lesões da célula-tronco hematopoética, e isso pode acontecer por agentes infecciosos ou medicamentos. Não esquece de baixar o e-book grátis que eu deixei para você aí na descrição. Lá tem um conteúdo mais completo. Essa aula vai ficar por aqui. Até a próxima. Valeu!